Dando sequência, a gente vai tratar de um assunto. Muita gente pergunta bastante sobre isso. Aparelhos com mais de 90 dias que não foram retirados da assistência, pode ser vendido? Né? A gente apanha bastante nisso daí, falando que pode, falando que não pode, etc e tal, e na verdade não tem um parecer fixo sobre isso. A regra, pessoal, a regra é que não pode ser vendido, tá? Ele não pode ser vendido em dias, tá? Para isso precisa ter um contrato muito bem elaborado, né? Na ordem de serviço tem que ter um termo ali muito bem elaborado, deixando o dono do aparelho ciente de como é que funciona. Agora, você dizer que vai vender o aparelho em 90 dias, não pode, tá? Infelizmente, isso daí não pode. Mesmo você colocando que é para ressarcir peças, etc e tal, não pode, tá? O que deve fazer, uma coisa que é muito importante, quando você dá a entrada do aparelho na sua ordem de serviço, tá? Na hora que você der a entrada lá e você vai colocar todos os dados do aparelho, marca, modelo, o defeito, tá? Colocou isso aqui tudo especificado, colocou lá, tal, a ordem de serviço é tanto, as peças é tanto, pois tudo isso daí lá, né? Você não pode colocar lá, o aparelho será retirado, será vendido, caso não seja retirado em 90 dias. Infelizmente não pode, tá? Pelo Código de Defesa do Consumidor você não pode. Então, o que acontece? Você precisa, toda vez que você colocar um aparelho aqui, você tem que perguntar para o teu cliente, né? Olha, você está me deixando esse aparelho aqui e tal, qual é o valor do seu aparelho? Qual é o valor? É óbvio que você sabe que está deixando um exemplo lá, um Moto G3, né? O Moto G3 hoje vale R$ 250, o aparelho inteiro, né? Estando funcionando, não com defeito, aparelho consertado. Qual é o valor daquele aparelho? Depois ele consertado, né? Se a pessoa falar, é 250, e você sabe que ele vale 250, você fala, tudo bem, eu vou dar entrada na ordem de serviço, eu vou anotar que o teu aparelho vale 250, porque a partir daqui eu sou o guardião desse aparelho aqui, né? A guarda responsável, né? O fiel depositário desse aparelho, tá? A partir do momento que ficou na sua assistência, você é o fiel depositário desse aparelho que vale R$ 250. Qualquer coisa que aconteça com esse aparelho, se ele foi furtado, roubado, pegou fogo, explodiu, você tem que pagar R$ 250, mesmo ele estando com defeito. Mesmo que ele entrou lá com tela quebrada, sem bateria e tal, ele entrou valendo para você R$ 50, tá? Você tem que ressarcir o valor do aparelho, tá? Isso aí é lei. Certo? Se a pessoa dá, meu aparelho vale R$ 800, o Moto G3 ele vale R$ 800, você se recusa a pegar, para assim, olha, por R$ 200 eu não vou ser o fiel depositário do teu aparelho. O seu aparelho aqui eu tenho ciência que ele vale R$ 250. Se acontecer qualquer coisa com o aparelho, eu pago 250. Você está dizendo que é 800, eu não vou me responsabilizar num aparelho seu de 250, me responsabilizar 500, 600, 800, tá? Então a gente já tem, na ordem de serviço, nós já temos acordado o valor do aparelho, tá? Temos acordado o valor do aparelho, R$ 250. Bom, o que você vai fazer? Você vai fazer um serviço de R$ 200,
onde 80 é mão de obra e 120 é serviço. Desculpa, 120 é peças, tá? A questão de peça é uma coisa que você gastou porque você quis. Você tem o direito de pedir esse valor aqui. Na hora que você fez a ordem de serviço, você pode dizer que você precisa do valor da peça. Se você paga tudo no final, é problema seu, né? Mas você precisa pedir isso daqui. A sua responsabilidade legal em valores é R$80, tá? Isso aqui é R$80. Você vai dizer no teu contrato, na tua ordem de serviço, certo? Você vai dizer na ordem de serviço que após a autorização do conserto, tá? Após autorizar o conserto, autorizar o conserto ou o reparo, tá? A pessoa tem 30 dias para retirar o aparelho. Caso não seja retirado em até 30 dias, tá? Será cobrado mensalmente o valor da mão de obra como guarda responsável do bem, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você após 30 dias você vai cobrar uma mensalidade equivalente ao valor da mão de obra sobre guarda responsável do bem, porque esses R$80 que você cobrou de mão de obra, ele está dando direito do produto ficar 30 dias sob a sua responsabilidade. Fora desses 30 dias, você já não é mais responsável por esse aparelho. E se ele cair, for roubado, acontecer alguma coisa, você tem que pagar 250, não tem? Então, a partir do 31º dia, né, a cada 30 dias é cobrado R$80 a mais. Então, se ele demorou 40 dias, ele vai ter que pagar 160. 80 do serviço e 80 do primeiro mês de guarda responsável do bem. Passou 30 dias. Esquece isso daqui, né? 30 dias está valendo. 60 dias é 80. 90 dias, 160. 120 dias, 240. Certo? 150 dias, 320. Opa! A guarda responsável desse bem já está superior ao valor do produto. Automaticamente, a pessoa te deve além do que você tinha responsabilidade sobre o produto. Aí você pode vender o aparelho. Aí sim, você vende o aparelho. A pessoa vai falar assim: olha, eu quero o aparelho, quero não sei o que e tal. Falou: olha, eu era o seu fiel depositário no aparelho no valor de R$250. Toma os seus 250. E morre o assunto. Eu vou no Procon, vou não sei não onde. Vai com Deus. Se quiser eu te chamo um Uber. Sei de Uber, tá? Por quê? Você tem no
teu contrato, no teu ordem de serviço, está especificado que após autorizado o reparo, ele tem que retirar em 30 dias, e após esses 30 dias você está cobrando o valor da mensalidade como guarda responsável do bem. Se aqui ele falou que o aparelho vale R$1.000 e você fez um serviço de R$50, olha a matemática. O primeiro mês é 50, o segundo é 100, o terceiro 150, 200 é 50, né, 300 é 50, 400, 450, 500, 10 meses para você ter 500, e o cara colocou lá e você acordou que é 1.000. Só depois do 21º mês é que você vai poder vender esse aparelho, porque a guarda responsável do bem ficou acima do valor do bem. Tá? Ah, mas o cara demorou 10 meses para vir buscar e o negócio era 50. Bom, ele tem que te pagar 50 da mão de obra e mais R$500 da guarda responsável do bem. No tempo que ele ficou sob a sua responsabilidade, correndo R$50 por mês que ele acordou aquilo lá. Entendeu? Então vamos lá. Aparelhos com mais de 90 dias, como eu já disse, não pode ser vendido, né? Em relação à possibilidade de venda do produto deixado na assistência, a cobrança de multa pela permanência do problema, bem como essas questões que eu tratei, né? Foi tudo bem explicadinho aqui, certo? E a pessoa acaba deixando um produto na assistência técnica por muitos dias e depois fala que esqueceu de buscar, né? E muita gente passou por isso daí e tal, e depois o cara vai lá, busca o aparelho, paga só a mão de obra ali e tal, e se tivesse ocorrido alguma coisa, você é responsável, né? Então, o consumidor tem um prazo para poder buscar o produto na assistência, a contar da data do reparo. A hora que ele for, está pronto, começa a contar. O Código de Defesa do Consumidor não prevê uma data para ele retirar da assistência, né? Não tem um prazo. Por isso que 90 dias, ou 30 dias, ou 120 dias você vendeu o aparelho, não está resguardado em lei nenhuma, porque o código não dá um prazo, certo? Então é perfeitamente legal que a assistência estipule um prazo para a retirada do produto após o reparo, que deve ser respeitado pelo consumidor. Então ele dá um prazo, 30 dias, é um prazo mais que suficiente, né? Aí a lei 8.078, né, que avançou um pouquinho nessas relações de consumo e tal, ela diz muita coisa, né, em relação a isso daí, né? Mas ela não deixa um respaldo, nenhuma relação jurídica nesse período por lei, né? Que pode ser vendido, que pode ser doado, o que é, se é uma analogia ou se é uma equidade, ela não diz. Então, não tendo essa determinação expressa, o que a assistência técnica deve fazer quando um produto é esquecido, ela deve buscar um amparo em outros diplomas legais, ela deve buscar um amparo de outras formas legais. Qual é a forma legal? Colocar na ordem de serviço que será cobrado uma permanência, cobrado mensalmente, um valor correspondente à mão de obra como guarda responsável do bem. Tá? Porém, não pode haver esse tipo de entendimento, né? Vamos supor, quando um produto é deixado ali no estabelecimento para reparo, as pessoas pegam e falam, que eu esqueci, né? Eu esqueci. O dono do aparelho não tem como, ele não pode alegar um esquecimento, né? E também não é um abandono. Como é que você abandona um celular? Entendeu? Então, de um lado, o cliente não pode falar que esqueceu de ir buscar. E a gente não pode dizer que o aparelho foi abandonado. Entendeu? Então, os estabelecimentos têm que seguir uma regra, estipulam um prazo para a retirada do aparelho, imputando uma pena de perdimento da coisa como forma de pagamento pelo conserto, né? O que acontece ali? Se ele perde, se o valor da guarda responsável atingir o valor que ele declarou ser do aparelho, tá?
Porque se ele questionar e falar, não, mas eu quero meu aparelho, né, você vendeu, você tem um valor ali que você vai ressarcir, que é vamos supor, R$ 250, certo? Só que ele aceitou que ia pagar por um determinado ponto, né, o serviço de guarda responsável, que foi 80. Se ele ficou 10 meses, se ele for judicialmente te processar, ele vai falar, tudo bem, né? Eu era responsável, eu fui o fiel depositário de um aparelho dele que valeu R$ 250. Eu estou aqui com os R$ 250 para pagar. Porém, ele ficou 10 meses sem me pagar o aluguel de R$ 80. Então ele me deve 800. Eu vou dar os 250, mas eu quero receber os 550. Entendeu como que funciona? Você está, pela lei, você está resguardado pela lei. Entendeu como é que funciona a coisa? Então a gente precisa ter um complemento, né, legalizado, né, que deixa você, perante o Código de Defesa do Consumidor, deixa você legal, né? Uma atividade ilegal, que seria vender o aparelho, torna-se legal, né? Então o estabelecimento em nenhuma hipótese pode vender, doar, emprestar, desfazer do produto sob qualquer situação, alegando qualquer coisa. Foi por causa da peça que eu gastei, não pode fazer isso, certo? Mas se você tiver documentado que você é um fiel depositário de X e a pessoa vai pagar para você, após um período, vai pagar para você um valor referente à mensalidade, à mão de obra, como mensalidade, por você ser o guardião responsável, né, por você estar fazendo uma guarda de responsabilidade do bem, né? Então você está fazendo a guarda responsável do bem sob a mensalidade do X que você contratou ali. Aí você tem um resguardo, né, da lei para que você consiga se safar, certo? Então a cobrança é lícita da permanência do objeto que fica na guarda do estabelecimento quando mesmo for reparado e não é retirado pelo consumidor. Isso porque o estabelecimento terá despesas e responsabilidades pela guarda do bem. Então você deve dar essa informação na ordem de serviço, ou no protocolo, ou no recibo que o consumidor recebe quando deixa o seu produto ali. Se ficar uma ordem de serviço muito extensa, você faz um termo à parte, né? Quando se trata de um bem de valor inexpressivo, os estabelecimentos não costumam cobrar pela estadia, mas seria um carro muito alto, uma coisa muito alta, mas na questão do celular você coloca, que não tem uma previsão. Quando você não tem uma previsão do que tem lá dentro, às vezes tem fotos ali que tem valor inestimável, isso daí não pode ser colocado na cobrança. O celular não pode valer 250, a pessoa falar que é 5 mil, porque tem foto do nascimento do filho. Entendeu? Esse bem, esse valor é inestimável para o dono do aparelho e não para você como técnico. Então você está responsável pelo bem material. Pelo bem sentimental, não. Você não tem sentimento nenhum nesse aparelho aí, né? O que tem sido utilizado é o prazo de 30 dias, né? Pelo estabelecimento, né? Comunicado para fazer o que está consertado o aparelho, para fazer retirada em até 30 dias a título de estadia, né? Que foi estipulado um valor razoável, que normalmente é o valor da mão de obra, sem excessos, né? Obviamente, mas é o valor da mão de obra, não a peça, né? E aí esse valor da estadia, ele não pode ultrapassar o valor do cobrado. Então tá ali, né? E tem que dizer que caso o consumidor não promova a retirada do bem, né, nesse prazo notificado, o estabelecimento poderá entregá-lo à autoridade policial ou a um juiz. Se você falar assim, o cara deixou isso aqui para consertar, certo? Eu não vou vender, mas eu quero entregar isso aqui com um delegado. Mas não vão querer ficar com esse bem lá à toa, né? Você está resguardado como guarda responsável, o dono dele te deve mais do que o valor que ele, você pode vender, tá? Esse procedimento aqui para liberação de vagas dentro do prazo, né, como não tem uma lei, um termo inicial, é prudente que a contagem se inicie após transcorridos os 30 dias,
né? Então você espera 30 dias primeiro, e aí isso aqui consome dias após os primeiros 30, né? E é importante mencionar que a notificação deve constar que, caso o consumidor não retire o produto no prazo de um mês, né, ele vai ser transformado em guarda responsável, né, que até enquanto está o conserto aqui você é fiel depositário. Depois desse prazo você é guarda responsável pelo bem, e aí você está cobrando esse valor pela guarda do bem, tá? Se o bem for entregue a uma autoridade, né, que raramente vai fazer isso daí, a autoridade vai fazer um auto de arrecadação, que deverá constar informações sobre o produto, fornecer as circunstâncias, o nome do consumidor, o endereço, né? A autoridade vai pedir isso daí para fazer um auto de arrecadação, tá? E se tiver realizado, né, vamos supor, quando a pessoa for retirar esse bem, se você deixar o aparelho, né, falar, eu não vou vender não, mas eu vou levar lá na delegacia, lá ele vai fazer o auto de arrecadação, ele vai pedir todos os lados, né, e vai ser entregue, né, para ser guardado, e a pessoa não vai poder simplesmente ir lá buscar, ela vai ter que contratar um advogado, fazer por via judicial solicitando, né, que seja entregue esse aparelho, e aí ele vai ter que acertar todas essas custas, porque você disse, olha, eu já fiquei com o aparelho, eu gastei R$200 para consertar esse aparelho aqui, e eu estou devolvendo ele, tá? Estou deixando aqui, a pessoa não foi buscar. Quando a pessoa for buscar, ela vai ter que entrar numa justiça para poder liberar esse bem, e aí o juiz vai determinar que te pague isso aqui. Mas sem o pagamento disso, ela não retira, tá? Esses são os caminhos que a lei diz, tá? Então é sempre bom colocar na ordem de serviço a cláusula que especifique o prazo para retirada e qual vai ser as atitudes depois. Se você for trabalhar nesse esquema aqui, você põe isso. Se você falar, eu vou preferir entregar para a polícia, né, para o delegado, então isso aqui não vai valer. Você vai colocar, né, isso aqui esquece, né? Você vai colocar após autorizado o reparo, se não retirado o aparelho em 30 dias, o mesmo será encaminhado à autoridade policial, onde será lacrado o auto de arrecadação para que seja procedível, né, para que seja retirado depois judicialmente, né? Aí você procura os termos, ninguém faz isso daí, mas tem no Código de Defesa do Consumidor todos esses termos aqui, tá? Tem lá. Se o consumidor, né, não retirar o produto e não quiser pagar a dívida, o bem vai a leilão, tá? Então, depois de um certo tempo, também não fica lá até perpetuar a espécie, não. Fica sob a guarda policial por um tempo e depois ele vai a leilão. E se for arrecadado alguma coisa além dos 250, tira os seus 200 aqui de mão de obra e o restante vai para o dono do aparelho. Se arrecadávamos por R$30 lá, você recebe os 30, o dono do aparelho não recebe nada e dá baixa nisso daí. Então é importante que seja colocado na ordem de serviço um campo que está mencionando o valor do bem, né? Junto com o cliente, você vê qual vai ser o melhor valor, né, o valor justo do aparelho ali e tal, que isso fica o estabelecimento isento de responsabilidades e recebe o serviço com segurança, tá bom? Isso é o que eu tenho a dizer a respeito desse tema. Falou, pessoal.